Graça e paz a todos. Glória a Deus. Wake up, church. Acorde, igreja. When a woman really loves God, they repent, is faithful and in love with Christ. Quando uma mulher realmente se arrepende, eles são fiéis e apaixonados por Jesus. Hoje em dia, você raramente vê uma mensagem falando sobre arrependimento, pedindo para que você reconheça seus erros, te ensinando a voltar atrás, fazer o que é correto diante de Deus e diante dos homens. Nos dias de hoje, não se ouvem mais mensagens falando sobre arrependimento, de voltar atrás, de consertar o que está errado. Mas imagine isso acontecendo neste momento. Imagine esse ato acontecendo aqui, você ouvindo a palavra de Deus, o Espírito Santo te tocando e tornando esta ação possível. Você se arrependendo. Que sensação será ao arrepender-se daquilo que fizemos de errado? A palavra arrependimento na Bíblia é trazida do termo hebraico que significa mudar de direção. É a mesma coisa de dizer: eu estava indo para o norte, não, tenho que voltar para o sul. Voltar-se, retornar. Aqui há uma mensagem de Deus falando para que nós retornemos ao que éramos quando conhecemos a Jesus. Para que você entenda um pouco, vamos à Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3. Aqui há algo revelador do Espírito Santo a nós, que diz as Escrituras assim: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. E quando falamos de doutrina aqui, não estamos falando de mecanismo que o homem criou em moda, estatutos criados, não estamos falando de doutrina, a doutrina de Cristo. E segundo a palavra, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestre para si mesmos segundo os seus próprios desejos. Eu vou ler novamente: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, não suportarão o evangelho da cruz, não suportarão o evangelho simples, pregado por Jesus. Eles terão comichão nas suas orelhas, não ouvirão, mas farão para si mestres, segundo os seus próprios desejos. Escute, meu irmão, esse tempo chegou. Esse tempo chegou. Estamos perdendo as bênçãos de Deus porque não reconhecemos as Escrituras. Nós estamos indo de uma situação de boa para pior, baseada numa situação porque nós não entendemos o que as Escrituras pedem. Diz as Escrituras que Deus espera de nós, Deus espera do seu remanescente, Deus espera que você coloque em prática aquilo que o Espírito Santo já te ensinou, que você coloque em prática aquilo que o Espírito Santo já te falou, já te revelou. Mas, amados irmãos, muitas igrejas esqueceram os princípios elementares da igreja de Cristo. Quando eu falo desses princípios, estou falando de arrependimento de obras mortas. Eu estou falando de fé em Deus, eu estou falando de ensino de batismo, eu estou falando de imposição de mãos, eu estou falando de ressurreição dos mortos, eu estou falando de juízo eterno, eu estou falando de leitinho da Bíblia. E quando nós lemos dessa seguinte forma, quando nós lemos que as igrejas ou o povo, muitas igrejas
elas acabaram virando as costas para esses princípios. Fale comigo, misericórdia. O que é isso? As igrejas se tornaram endurecidas, as pessoas se tornaram geladas. Então elas pedem: apóstolo Gidaldi, não me fale que eu estou fora do caminho. Não diga ou aponte que eu estou errado. Apenas profetize que eu serei poderoso, que eu terei muito dinheiro. Profetize que eu serei uma boa pessoa, que serei famoso. Profetize que eu não terei problemas na minha vida. Apenas profetize. Passe a mão, apóstolo, sobre a minha cabeça. Apenas profetize essas coisas. Traga-me só meias verdades. Amados, igreja de Jesus, esse evangelho entre aspas, que diz apenas acredite e serás salvo. Um evangelho que diz, irmãos, que é pregado por aí, é só aceitar Jesus, pronto, você está salvo. Esse evangelho que está sendo pregado aí é um evangelho que diz que você não precisa se arrepender. É um evangelho que diz que você, ao aceitar Jesus, não vai sofrer mais nada. É um evangelho, irmãos, que fala para você não largar o pecado, você se acostumar com ele. É um evangelho que diz que você não deve pegar a sua cruz e seguir a Jesus. É um evangelho, irmãos, de uma igreja morta. Muitos estão orando dessa seguinte forma, meus amados irmãos: não, eu estou bem, aleluia. Já me abençoaram, recebi uma palavra pela internet de um apóstolo renomeado, e aquele dia o Espírito Santo falou comigo: vai ficar tudo bem, está tudo bem. As pessoas, irmãos, estão acreditando em qualquer princípio. As pessoas estão acreditando em qualquer coisa falsa. Estão acreditando em falsos testamentos, coisas legalistas, sem sacrifício, tipo vindo apenas da lei. Irmãos, qualquer norma se torna uma lei. Mas dizem: eu estou vivendo no tempo da graça, eu posso fazer qualquer coisa, tudo eu posso, está tudo na graça, é só ter o amor, e por amor eu não julgo, e se eu não julgo eu não vou ser julgado. E outra coisa, os princípios de Deus estão obsoletos. Meu amado irmãos, os princípios de Deus são eternos, eles nunca mudarão. Escute, meu irmão, isso que está acontecendo aí não é a igreja de Deus, não vem de Deus, isso vem do diabo. Ele é o nosso inimigo maior. Veja como está a igreja. Não pense e também não age assim, meus amados irmãos. Tem gente achando que, se eu conseguir levar alguém para a igreja, se eu conseguir levar alguém para a igreja, eu serei igreja. Isso não é ser igreja, meus amados irmãos, isso é congregar. Mas quando você entende o que é ser igreja, você vai ser igreja em qualquer lugar da cidade. É sentado no seu carro, é no seu trabalho, é na rua, é no mercado. Igreja, irmãos, é igreja, templo do Senhor. Ela é em qualquer lugar. Aleluia. Você pode usar vários métodos para manter as pessoas por uma hora na igreja, intertê-la por um tempo, movendo-se para frente, movendo-se para trás. Mas, irmãos, não é essa a igreja que Jesus construiu. Retorne para o evangelho. Eu, como servo de Deus, eu me envergonho de fazer parte dessa igreja de hoje. Eu me envergonho, irmãos, porque pessoas que não respeitam autoridades eclesiásticas, não respeitam ministério, tratam a igreja como se fosse um negócio. As pessoas não oram, não leem a Escritura, não busca a presença do Espírito Santo, não sabe o que é fidelidade. Aqui eu não estou falando de dízimo, de oferta, eu estou falando apenas de ser voluntário, de ter compromisso com o reino de Deus. E no tudo não obedecem. E eu creio
que é vergonhoso para um Deus santo ao qual nós servimos, ver toda esta coisa que está acontecendo. Uma vergonha em cima dos púlpitos, uma vergonha dentro das igrejas. A maior parte dessa igreja, deste tempo, só quer alegria, irmãos. Essa igreja que nós estamos vivendo hoje, bate palma, mas para se divertir, irmãos. Tem que ter mensagem humorística, tem que ter mágica, tem que ter artista gospel, nada contra. Mas após tudo isso, após todos esses eventos, as pessoas voltam para o mesmo ato de pecado. Por favor, pastor, apóstolo, não pregue sobre santidade. Não pregue para que eu me separe do mundo. Não pregue. Eu não aguento ouvir isto. Pastor, não pregue sobre santidade, porque se o senhor fala de santidade, meu celular está me afastando da presença de Deus. Não fale de santidade, Senhor, porque os filmes, o qual eu estou assistindo, está me tirando da tua presença, Deus. Pastor, não pregue sobre santidade, porque se eu me separar do mundo, tem coisas que até no meu trabalho eu não posso ir para lá, porque as coisas podem estar me levando para o lugar que é a destruição. Hoje as pessoas não querem ouvir nada mais carregado, nada forte, tem que ser tudo suave. Bem, servos de Deus, amados irmãos, deixe-me dizer algo com amor. Eu quero que você entenda que eu estou falando por amor e com amor. Então vá para o inferno e viva com toda a escória desta terra, com todo esse pecado, com todas essas desgraças. Se você gosta de beberrões, vá para o mundo da bebida. Se você gosta de luxúria, vai para o lado da prostituição. Se você gosta de mentira, vai para o lugar onde o pai da mentira está, que é Satanás. Mas nós vamos para o céu. Aleluia. Foi encoberto de muitas pessoas algo decepcionante que você só vai descobrir nos últimos momentos da sua vida. O que é? Que a tribulação fora de Cristo não vai te levar para o céu. Hoje o inimigo, irmãos, nos testa a todo momento, a todo instante. E se nós dermos bobeira, nós, irmãos, caímos facilmente. Você pode passar pela decepção toda a sua vida, buscando a felicidade, buscando a paz, e nem chegar perto do céu. Amados, eu acho que seria melhor prestarmos atenção a esse negócio de Deus te ama. Atenção a esse negócio de Deus te ama. E todo esse evangelismo de para-choque de caminhão, de pessoas estarem dizendo: Deus te ama, mas você não leva o evangelho correto para as pessoas. É lindo você dizer para a pessoa: olha, Deus te ama, Jesus te ama. Pergunto-te, você lembraria o povo da bondade ou da severidade de Deus? É fácil? O que você acha? O que é mais fácil você lembrar as pessoas? Da bondade de Deus ou da severidade dele? As pessoas não vão falar da severidade de Deus. As pessoas vão falar que Deus é bom, que Deus salva, que Deus é maravilhoso, que Deus ele não faz nada disso. Você faria o povo lembrar que as pessoas oram lá no inferno e jamais são escutadas? Você imagina que no inferno as pessoas oram, pedem socorro e não são ouvidas? Você falaria isso para elas? Mas apesar do que Deus disse, foi criado um traje de falsidade, e as pessoas estão se cobrindo e dizendo para as outras: está tudo bem, tudo vai ficar bem, não se preocupe. Mas quando o teu pecado é apontado, quando a tua falha é apontada, você diz: para aí, não tem que ninguém meter nada ao dedo na minha vida. Quando nós somos apontados, não conseguimos, irmãos, confessar.
e nos tornamos pessoas hipócritas, porque falamos uma coisa e vivemos outra. Queremos seguir o Evangelho, queremos seguir Jesus, a justiça, mas quando a justiça ela é feita, você diz, não, mas a justiça tem que ser feita para o meu lado. Entendo, irmãos, eu prefiro que vocês fiquem furiosos comigo, mas vão para o céu. O Evangelho do amor, entre aspas, só atinge, irmãos, a carne, ele não consegue atingir o coração, não alcança o pecado. E para haver uma limpeza, uma cirurgia, precisa ser feito pelo Espírito Santo. Fala comigo assim: o Espírito Santo é Ele que faz a obra. Acabamos de ouvir um exemplo da semeadura do milho. Eu não tinha tal conhecimento, mas alguns são reservados para novamente serem semeados. Mas bem falado pela irmã Cláudia, muitas pessoas têm pego a sua semente, em vez de plantar, está comendo. É isso que as pessoas estão fazendo com o Evangelho do Senhor. Estão comendo, estão se tornando ovelhas gordas, e não passa para ninguém. Irmãos, um reservatório cheio, chega uma hora, se ele não vazar, ele explode. Agora, eu não colocaria um band-aid num machucado grave que você tem no seu corpo. Não. Eu não grudaria no teu osso um pequeno band-aid. Não colocaria na tua pele, não. Eu diria, ei, nós temos que lidar com isso de maneira diferente. Temos que encarar de maneira diferente. E não me importa se você gosta de mim ou não, mas nós vamos tratar isso de forma diferente. Nós temos que dizer, irmãos, o nome do pecado, tratar o pecado e dizer, Senhor, eu me arrependo dele, e mudar de direção, não voltar mais. Essa é a razão pela qual alguns que estão ouvindo agora mesmo podem ouvir essa gravação futuramente, mas podem simplesmente dizer, relaxa, é só curtir, deixa assim, deixa Deus estar vendo tudo. São experiências teológicas superficiais, irmãos. Pessoas vindo com evangelhos que não é o evangelho de Deus. Pessoas vindo com doutrinas que não tem nada a ver com a doutrina de Cristo. Pessoas vindo com coisas para dentro do reino, irmãos, que fazem o que as pessoas falam. Não, olha, relaxe, fique tranquilo. Deus é amor, Ele perdoa a gente, Deus é bom, Ele é bondoso, Ele não vai falhar contigo não. Continua prostituindo, continua roubando, continua falando mal do teu irmão, continua enganando as pessoas, continua enganando a Deus, porque o teu final é no inferno. Esse negócio entre aspas, que Deus é amor, irmãos, que lindo. Eu ligava para Curitiba, a mãe do apóstolo, ela é falecida, pastor Elci. Lindo você ouvir isso. Ligava para o telefone e dizia, a paz do Senhor, ela, Jesus te ama, bom dia, Jesus te ama, boa tarde, Jesus te ama, boa noite. Irmãos, a primeira coisa que ela tem na boca é falar, Jesus te ama. E ela falava com grande amor. E quando eu fui, onde ela foi enterrada, eu vi tantas pessoas, irmãos, que pela palavra daquela mulher, se conheceram a Cristo daquela maneira, porque ela sempre dizia, Jesus te ama, mas a vida da pessoa era que amava realmente a Cristo. Agora esse tal de relaxe, fique tranquilo, relaxe, fique tranquilo, relaxe, Deus está tranquilo, Deus não está vendo a prostituição, Deus não está vendo o pecado, Deus não está vendo o vício. Irmãos, uma vez eu era conhecido como pastor, eles me diziam que eu era muito radical, porque as pessoas tinham vício, e eles perguntavam para mim, o que o senhor acha? Não é eu, irmão, o próprio Ministério da Saúde diz que isso é problema, isso é ruim para a saúde. Mas, irmãos, muitas pessoas estão dizendo, não, vem para a igreja, é só ir para a igreja que muda tudo, teu casamento está enrolado, vem para a igreja, que chega lá, cara, teu casamento vira um mar de rosa. Irmão, se as pessoas não virem para a igreja e mudar de mente,
Se as pessoas não virem para a igreja e terem uma mudança de mente, se não se arrependerem, irmãos, não adianta vir. Tem muitas pessoas convidando para vir para a igreja. Vamos lá, tem cafezinho, tem bolachinha, o pastor é muito bacana, a pregação dele não é muito forte, a pregação dele é bem suave, ele está falando muito sobre prosperidade. E ele também tem a questão de profetizar. E esse negócio, até a identidade, ele está acertando das pessoas. Então, vamos dar glória a Deus se você for comigo. Irmãos, as pessoas estão atrás de adivinhações. Estão atrás de coisas que são do diabo. Pastor, o que isso está querendo dizer? Mas há uma expectativa, meu irmão. Diga amém. Há uma expectativa de Deus sobre a tua vida. Há uma expectativa de Deus sobre você. Há uma expectativa de Deus sobre a tua família. Há uma expectativa que Deus quer que você brilhe nessa nação. Que Deus quer que você brilhe nesta cidade. Que Deus quer que você brilhe na tua cidade, na tua empresa, na tua família. Deixe-me dizer-lhe algo. Um evangelho diluído não é evangelho. Mas as escrituras dizem que Jesus estava na frente do templo, e havia na frente do templo alguns homens negociando. E ali, vindo algo que Deus disse: minha casa não será casa de fazer negócio, mas será chamada casa de oração. Mas vocês fizeram da minha casa covil de ladrões. Estão recebendo das pessoas, estão enganando as pessoas. Caiam fora. E Jesus pegou um chicote e meteu a lambada nele, eles correram. E se você não acredita que isso está acontecendo na nossa geração, irmãos, eu desafio você a ir na internet e buscar os livros que estão sendo escritos. Irmãos, não tem mais a imagem de Deus na frente, não tem mais a imagem de Cristo, ou se falando de Cristo, mas tem a imagem do autor, tem a imagem do escritor, e o escritor dizendo para você: ó, seja que nem eu. Siga os 5 passos que eu quero te ensinar. Siga os 10 passos para você entrar por aqui. E se tem uma coisa, se você quer ter a presença de Deus e quer estar firme, venha para a igreja ao qual eu sou pastor. E você me seguindo, você terá a presença de Deus e você será parecido comigo. Que evangelho é esse? Vá, irmão, nas livrarias e vê lá os livros. Quem é que aparece nas capas? Os livros de autoajuda. Não, eu amanhã quero ser um engenheiro, amanhã eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Irmãos, ninguém está falando que amanhã ele quer ir para a glória, ele quer ir para a nova Jerusalém. Ele não fala disso, ele nem diz para a família dele que ele ora mais. 5 passos como eu posso te ensinar a você andar na presença. 5 passos para você ser como eu. 5 passos para você se conhecer a si próprio. Irmãos, existem vídeos ensinando: olha, você pode todas as coisas. Só esquecem de dizer que nós podemos todas as coisas em quem? Tem muitos livros dizendo que você pode tudo. É só você pensar positivo. Irmãos, a palavra de Deus fala que pensar positivo não é ter fé. A Bíblia fala que fé é uma lei, e para conquistar uma lei você precisa aprender, porque você tira da mão direita de Jesus ou de Deus, da onde estão os princípios, aonde vai dizer ali, ó, o princípio da fé. Em Romanos está escrito ele inclusive diz: nós cristãos, um dia veremos o trono branco. Quem estará sentado nesse trono é Jesus. Todos nós deveremos ser, em exceção, passar por esse trono. Estaremos diante do trono de Cristo. Você não vai poder enviar um advogado. Você não vai poder enviar seu pai, não vai poder enviar sua mãe. Você não vai poder enviar seu marido. Você não vai poder enviar sua esposa. É você que estará diante do Todo-Poderoso. Você não vai poder enviar representante. E não importa se seus amigos te aprovam ou não, se você é bom ou não é. Não importa quanto você é reconhecido, se você é famoso.
Mas a Bíblia diz: nós estaremos diante dos olhos, cujos olhos são chama de fogo, e não haverá como fugir, não haverá como escapar. Todos nós que adoramos a Deus, teremos que passar por este momento, e segundo a palavra, se você for aquele escolhido remanescente, você só vai ouvir isso: vinde, benditos de meu Pai. Imagine todo o pensamento das pessoas, de todas as eras. Imagine esse pastor que vos fala, estiver diante de Cristo, cujos olhos estão cheios de santidade. Ele respira santidade, aonde toda a majestade, toda a glória está ali. E você coloca a gravação da minha pobre vida num filme. Um pastor que pregou, um pastor que evangelizou, um pastor que batizou. Para Deus isso não é nada. Talvez Deus vai me falar: pastor, como é que você se tornou meu inimigo? Com a sua própria sabedoria. Pastor, da onde o Senhor criou essa teologia? Da onde você trouxe essa teologia? Você ficou mais esperto, você ficou mais capaz, você ficou mais bonito e mais próspero, mas você está longe de mim. Igreja de Jesus, se você perdeu o chamado de Deus, se você perdeu a presença de Deus, essa é a hora de voltar. Eu não estou mais animado. A igreja que era antes era uma coisa, a igreja de hoje ela está diferente. Você juntou, irmãos, muita sujeira. Você está aí com esses lixos que são teologias baratas, colocadas em cima do evangelho justo, limpo e puro, que é o evangelho de Cristo, e você tem se achado, você tem se colocado: não, eu sou mais, eu não preciso de Deus, eu preciso de Deus a hora que eu quiser. Então você está no lugar errado. Deus vai dizer para mim: igreja, quando é que você vai chorar mais? Quando que nós vamos ter vergonha, irmãos, de que quando vir a igreja, a palavra do Senhor, ela é a mais importante? Quando que nós vamos aprender, ter sede de justiça? A gente ver o pobre necessitado, a gente ver uma pessoa que está sendo injustiçada, você se meter e dizer: epa, eu sou luz nesse mundo, eu vim para trazer justiça de Deus. Mas deixe-me dizer uma coisa: esse evangelho diluído não é o evangelho que Deus nos deu. Há algo, irmãos, ganhando força na igreja. Tem algo ganhando força na igreja que estabelece que os homens são o padrão cristão. Pastor, essa pregação não. Nós não precisamos buscar a Deus. Não, pastor, dessa maneira não. O Senhor está falando de santidade. O Senhor está falando que eu tenho que me separar do mundo. O Senhor está falando para mim que eu tenho que deixar o pecado. O Senhor está falando que eu tenho que abandonar as coisas erradas. O Senhor está falando que eu tenho que orar mais. O Senhor está falando que eu tenho que buscar mais. Eu estou falando para você se arrepender. Você precisa buscar a Deus pelos padrões bíblicos, não padrões humanos. Eu não estou aqui representando, irmãos, santidade como movimento de santidade. Existem muitas pessoas falando na internet. Se você não gosta de mim, não precisa clicar aqui no meu canal. Engraçado, no canal de Cristo ele não fala isso para ninguém. Pelo contrário, ele diz: você que não quer ouvir ouvir sobre a minha vida, eu terei toda a paciência e todo o tempo para te esperar. Mas tem um tempo e o relógio está dando quase meia-noite. Eu quero desafiá-los com tudo que tem. Coloquem essa religião fria,
esse evangelho barato, essa teologia chula que está rolando por aí, uma teologia em que as pessoas precisam. Eu sei, irmãos, que o profético precisa estar na igreja. Eu sei que a palavra profética precisa estar na igreja, porque a palavra profética, ela caminha. Mas, irmãos, temos espírito de adivinhação dentro das igrejas? Não! Ter espírito de prostituição e de luxúria em cima dos altares da igreja? Não! Coloquem de lado essa busca vazia sobre Deus. Coloque de lado esse engano natural e carnal que o diabo criou aí. É fácil, irmãos. Sede santo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, diz isso. Sede santos, sede separados do mundo. Pastor, eu sei que o senhor está pregando tudo isso aí para mim. Mas, pastor, eu tenho certeza que está dando uma comichão no meu ouvido aqui. Sabe o que vai acontecer? Depois de terminar a reunião, isso tudo vai acabar, porque é assim que eu toco a minha vida. Não são as minhas palavras, são palavras de Deus. E eu peço a Deus que os pastores, os presbiterianos, os assembleanos, os batistas, os metodistas, pastores pentecostais, aqueles que não são pentecostais, se coloquem de pé e vejam o que está acontecendo nas igrejas neste exato momento. A igreja que uma vez foi chamada da igreja de Cristo, a igreja está retrocedendo, está voltando para trás. A igreja está se tornando apóstatas, tornando-se contra as verdades de seus fundadores. Talvez você me diga: não, pastor, isso é só aqui. Não, Jesus também passou por isso. Agora, quando eu leio sobre a igreja do Novo Testamento, irmãos, eles não tinham prédio, eles não tinham dinheiro. Segundo as Escrituras, eles não tinham evangelistas pagos, eles não tinham artistas gospel, eles não tinham nada disso, não tinham organizações, eles não tinham nada disso. Só que eles botaram esse mundo de cabeça para baixo. Sabe por quê, irmãos? Era uma igreja que orava, era uma igreja que buscava a Deus, era uma igreja que dobrava os seus joelhos. E você é valente o suficiente para dizer: Deus, nesse momento crucial da história da humanidade, encha-me com teu sofrimento, Cristo, ou com o sofrimento de Cristo? Quem é que quer sofrer? Quem quer ir para a cruz? Quem é que quer ir para a cruz? Encha-me com o sofrimento de Cristo, Deus. Não, Deus, deixa eu aqui com a minha famíliazinha, deixa eu aqui com a minha vidinha. Irmãos, são muitas pessoas que vão se assustar ao ouvir o toque da trombeta. E ao ouvir o toque da trombeta, significa que se ouviu o toque da trombeta, entenda uma coisa: você não sabe o que aconteceu antes, porque antes da trombeta é num piscar e abrir de olhos. A trombeta é só para avisar o que aconteceu. E vai ter muita gente que vai escutar a trombeta. E aí a trombeta tocando, ele fala: ué, que lindo ficou. Irmãos, quando uma buzina é tocada, simplesmente é para que você saia da frente. Mas se ela não tocar, passam por cima. Aí agora você vai ficar lá esperando. Olha, está tocando a trombeta. Olha que lindo, tocando. Olha, a Bíblia está se cumprindo. É o Evangelho, é o Apocalipse. Olha que lindo. Mas aí ela tocou, você ficou. Mas se o Espírito Santo está verdadeiramente sobre você nesta geração, aleluia, você não está satisfeito. Se o Espírito Santo está na tua vida, meu irmão, creia, você não está satisfeito. Você não está satisfeito em orar só um dia, não está satisfeito só em jejuar um dia. Você não estará satisfeito com a sua família toda estar na presença de Deus. Não, você vai estar insatisfeito. Você vai querer mais de Deus. Você vai querer mergulhar em Deus. Você vai querer encontrar Deus. Você vai querer que Deus te toque. Você vai querer que a presença de Deus entre em você
Rai. Mas se você está satisfeito, você está só recebendo, com os seus pés ao redor do altar, cruzados os pés, uma xícara de café na mão, escutando uma mensagem suave. Isso aí que o pastor está falando é suave, sobre um Cristo que não conhecem. Se você tem a presença do Espírito Santo, você não estará satisfeito. Por quê? Porque se você ficar um crente maduro em Cristo, todos os descrentes ao teu redor, eles vão se irritar contigo e vão te dizer: epa, teu glória a Deus está saindo mais alto do que o meu. E tem uma coisa, você está tentando ser mais do que eu. Pode parar. Não fique inventando coisa não. Porque Deus nos deu Jesus Cristo. Nós temos Jesus Cristo já, deu. Ele nos deu todas as coisas, nos deu a terra para a gente ficar. E Ele nos deu todas as coisas. E porque não há alegria suficiente dentro da casa de Deus, então nós precisamos de entretenimento, precisamos de festas. Me lembro eu de muitos anos atrás, quando havia aquelas festas, quando havia aqueles encontros, quando havia aquelas convenções, as pessoas gostavam das convenções porque os pastores traziam celebridades. E a estrela maior, a estrela de Davi, o ano todo, ali no canto. Aí tinham que tirar a estrela maior e colocar o nome da estrela que estava chegando ali. O artista, o pastor, o apóstolo, o evangelista, o curador, o mágico. Pois eu digo que o entretenimento, ele é o substituto diabólico da alegria. Estamos vivendo, irmãos, um tempo que o profeta Malaquias disse que aqueles que temerem ao Senhor se reunirão uma vez mais e pensarão em seu nome, e um livro memorial será escrito para eles, e eles voltarão e saberão a diferença entre aqueles que servem a Deus e os que não servem. Malaquias estava dizendo que aqueles que amam a palavra temerão ao Senhor e se reunirão uma vez mais, pensarão em seu nome e voltarão e saberão a diferença, quem é e quem não serve a Deus. Irmãos, hoje nós podemos saber quem serve a Deus e quem não serve. Meus irmãos, precisamos lidar com o pecado. Temos que lidar com as coisas que nós estamos negando. Não, isso aí, peraí, não é. Isso aí não é, peraí, pastor, peraí, isso aí não é pecado. Peraí, vamos lá na Bíblia, peraí. Tem alguma coisa que enquadra aqui, que coloca a gente dentro disso. Irmãos, o divórcio hoje ficou a coisa mais linda dentro da igreja. A prostituição, a pornografia, a masturbação e outros pecados. Fácil. Namorou, pode ter relação sexual sem problema, é só ir lá na frente depois pedir perdão e continuar tendo a mesma vida, pedindo perdão e continuar pedindo perdão. Irmãos, não há arrependimento. Vamos ter que encarar a Deus um dia, irmãos, e para isso temos que fazer algo. Existe um grande julgamento vindo aí para todos nós, irmãos, e não tem ninguém que vai escapar. Não, mas eu estou lá no meu cantinho, lá no meu quarto, lá na minha vida, lá. Irmãos, os olhos de Deus estão por tudo. Glória a Deus por isso. Ele vai livrar o verdadeiro remanescente cristão. Eu quero que você mude sua mensagem a partir de hoje. Estou lhe dizendo agora, o julgamento de Deus está às portas. As escrituras estão na parede, segundo Daniel capítulo 5, versículo 1 ao 30, que você pode ler na sua casa. O mundo está tremendo. Você vai aos mercados, irmãos. Há 4 meses atrás o preço era uma coisa
meses depois, irmãos, um lugar ou esse mercado de alimentício não sofreu nada com a pandemia. Mas o cara vai comprar hoje uns 5 quilos de arroz. Está quase R$25 e era comprado a 10 e pouquinho. A gasolina em Florianópolis já está 4,60 e pouco. Nossa, aqui 4,7. O que está acontecendo, irmãos? E parou-se de falar do coronavírus. Que mistério que está acontecendo aí, irmãos? Deixa isso para lá. Eu com o michão na orelha, né, irmãos? O mundo está tremendo e você está se iludindo pessoas também. Ainda que você tenha que nessa noite enterrar esta teologia chula e barata, em nome de Jesus. Por mais que você diga, não, eu estou aprendendo de Deus, irmãos, só tem um lugar onde você vai aprender de Deus diretamente, é com o Espírito Santo e com a Bíblia. Mas, irmãos, não tem melhor livro para você aprender que a Bíblia. Saiba, irmãos, que a maior parte do povo de Deus sempre rejeitou a palavra profética. Jeremias, irmãos, apanhou, sofreu, foi para o poço, foi para a prisão. Isso eu podia falar de muitos outros. E como profeta de Deus hoje, eu quero perguntar a você, um deles. Abandone seus pecados. Enterre essa teologia fajunta. Estão dizendo aí, irmãos, que por amor você tem que aceitar tudo. Por amor você pode aceitar. Por amor, por aí estão dizendo que se você, por amor a Deus, pode cortar o teu nariz, vir com o teu nariz cortado para a igreja. Eu não tenho nada contra as pessoas que põem argola aqui na orelha, no nariz, no pé, onde? Irmãos, eu me lembro nas escrituras, quando eu leio, que os servos da orelha furada, e para mim, servos da orelha furada naquela época, era o quê? Escravos. Como que você está regredindo? Saia dessa teologia fajunta. Esse evangelho, não, minha igreja estão pregando prosperidade. Você vai entregar uma oferta de R$100, e no mês que vem Deus vai vir com R$1.000. Irmãos, Deus não é um bancário. Deus criou tudo. Deus não é bancário. Deus não é dono de banco. Irmãos, Deus é criador de todas as coisas. Esse evangelho morto, esse evangelho sem santidade, pois toda a sociedade está caindo na justiça de Deus, irmãos, e você vai ver muita coisa errada acontecendo. E sabe o que vai acontecer, meus amados irmãos? Muita gente vai ficar chupando o dedo, vendo a glória de Deus se cumprir. Arrependa-se. Remanescente de Deus, acorde. Remanescente de Deus, acorde. Igreja, acorde. Acorde para a oração. Acorde para jejum. Acorde para as coisas ao qual nós somos designados nessa terra, tirar as pessoas das trevas e levá-las para a luz. Acorde, igreja. Quando um homem, quando uma mulher realmente ama Deus, e eles se arrependeram, se tornam apaixonados e fiéis por Cristo a vida inteira. Por isso que eu falo, eu amo a Jesus. Eu amo a Cristo. Eu sei o que Ele pagou por mim na cruz. Eu entendo porque Ele deu a sua vida por mim, por amor. E essa sociedade, e esse evangelho aí que diz entre aspas, amor,
está te separando de Deus, está te vinculando do relacionamento e está te levando para um mundo ao qual não é o céu. Não é o céu. E se nessa noite você tem amigos, se nessa noite você tem parentes, conhecidos, que falam uma linguagem diferente, entenda, o evangelho diluído não é o verdadeiro evangelho. O evangelho diluído vai fazer você ter decepções a vida inteira, e você não chegará às portas do céu. Abençoar e levar ela a mais pessoas. Imagine sua semente indo a lugares que você nunca foi. Você pode ajudar essa obra. Hoje te convido a fazer uma oferta voluntária, segundo Deus propor em seu coração. No Banco do Brasil, agência 2629, dígito 8, conta corrente 27805, em nome do pastor Gidalte Paulino da Silva Filho. Catedral Deus é Fiel. Preparando o caminho do Senhor até que Ele venha.